Bem, eu comecei, já fiz de tudo, né? Eu sou que apaixonado por esporte. Já, eu já vi que ele fez um monte de coisa. Então, na época da escola, todos os esportes, futebol, handebol, basquete, sempre participava, estava sempre competindo. Por mais que seja grande, sempre fui grande, sempre dei um jeito de estar praticando algum esporte. Comecei na musculação com 17, com o intuito na época de emagrecer. Escola, gordinho, queria, né, mudar. Então, comecei com 17 anos. Você foi uma criança mais gordinha? Sempre fui mais gordinho. Você era alto? Sempre fui alto, sempre acima de 1,80. Na escola, né, cresci muito rápido, assim. E sempre calçando mais que todo mundo. 45, 46, dando trabalho pra mãe pra achar tênis. Trocando de tênis toda hora, né? Aí ferrou. Aí com 17 eu comecei, daí depois que saí da escola, primeiro foi jiu-jitsu. Pratiquei jiu-jitsu um tempinho, ganhei 1 ou 2 campeonatos. Aí por causa da faculdade dei uma parada, fiquei só na musculação. Quando eu comecei a trabalhar mesmo, assim, né, no dia a dia, eu não tinha mais tanto tempo para fazer, fiquei só na musculação durante um tempo. Deixa eu te dar um corte. Você começou na musculação por quê? Não, então, por causa para emagrecer. Para perder peso. Perder peso. Eu tinha um amigo em comum do prédio que gostava, ele era mais magro, e ele começou a me incentivar, mano, vamos comigo, era perto do prédio, vamos, e a gente treinava junto à tarde, depois da escola. Você não queria ficar forte? Não, eu não tinha essa pretensão de treinar, mas aí quando comecei a treinar, eu sempre gostei de treinar muito pesado daí. Aí, tipo assim, nunca treinei leve, nunca foi aqueles treinos, sempre buscando carga. Aí, quando comecei, aí sempre foi assim. Acho que você tinha uma tendência natural também, porque eu sempre fui muito grande, eu sempre fui mais forte que as pessoas, então eu pegava peso mais fácil que as outras pessoas. Então, pra mim, era tranquilo, não é que eu tava querendo me aparecer, é que pra mim era natural. Se eu pegasse menos peso, pra mim não fazia efeito. Então, sempre foi assim. Aí uma época da minha vida eu saí do serviço e fiquei quase um ano estudando para a prova da Polícia Federal. E quando eu saí, eu tava, tipo, obeso, sem treinar. Eu fiquei uns 2 anos sem treinar. Eu tava, tipo, 155 quilos de gordura. E eu precisava baixar esse peso para fazer o TAF da Polícia Federal. Então foi 1 ano treinando, fazendo cardio 2 horas de manhã e treinando à noite. Pô. Estudava durante o dia, não estava trabalhando, eu peguei essa grana, falei, vou conseguir me manter até a prova e vamos embora. Infelizmente fiquei por 1 ponto, né? Mas para mim, porque eu desci de 155 para 115 quilos na época. Em 1 ano? Em 1 ano, mais ou menos. Sim, mais ou menos. E eu não podia, por exemplo, tomar nada, porque tem o toxicológico. Então, assim, o pessoal até dá risada quando eu falo. O termogênico que eu tomava era chá com orégano e louro. É sério. Mas cafeína não podia? Eu não tomava cafeína. Com medo, né? Eu não sabia, porque você não sabe o que vem, né? Se é cafeína mesmo. Então, eu fazia esse chá, tomava... Então você tirou esse chá? Uma bodybuilder, uma professora bodybuilder que tava me ajudando, falou, na minha época de competição, que eu não podia tomar as coisas, eu tomava isso. E como é que é o chá? Orégano com louro. Orégano Olha com louro. aí, dica de parece que... parece que você tá tomando um chá de pizza. Parece uma pizza. Pode crer. É sério. Porque você tem que tomar ele meio morno. Mas, cara, pra quem quer emagrecer, ele faz você suar muito, porque o orégano, ele é termogênico e o louro é diurético. Nossa, então, assim, vou dar uma pesquisada nisso. É sério, pô, você faz um teste, por exemplo, pega 1 dia, 2 e toma. Você vai suar horrores, mano. E eu não podia tomar, foi o que eu tinha. Quando eu não passei, fui atrás de trabalho e um amigo meu, como eu não tava fazendo nada, né, trampando, ele começou, vamos jogar futebol americano comigo? Vamos jogar. Eu falei, mano, eu não tenho dinheiro pra bancar um esporte agora. Eu te banco. Não, eu te banco, vai, compra uma chuteira, eu te dou dinheiro e você vai comigo. Falei, tá bom. E eu não conhecia a regra. Conhecia o esporte, mas não conhecia a regra. A fundo, assim. Não sabia jogar mesmo, assim. Só sabia que você tinha que derrubar as pessoas. Bom, você já, mais ou menos isso, que tinha porrada. Essa que eu ia dar porrada em alguém, alguma coisa isso. assim. E aí começamos a jogar, ele começou a me levar. Na época era o Palmeiras Locomotives.
E eles não tinham full pad, então era só a flag, né? Que você tem que arrancar a flag. E não tem você se porrada ferrou, né? nesse datem. Não tem, Você pouco tem que contato. correr pra caramba, daí você não. se ferrou, né? Não, foram no primeiro jogo. Falei, meu, o que eu tenho que fazer? Eu não tinha treinado 2 treinos, tá ligado? O que eu tenho que fazer? Meu, a hora que o cara for passar, você dá uma porrada nele. Só que falaram uma porrada, não falaram tipo segura, bate no peito. Mano, na hora que o cara correu, ele tomou no peito. Puf, caiu no chão. Expulso. Falei, vocês mandaram eu bater, mano? E aí foi... durante uns 2, 3 meses a gente treinou lá. E saiu a seletiva do Corinthians, de futebol americano, full pad pra jogar. Aí eu falei, agora você vai comigo. Eu fui no Palmeiras, agora você vai comigo no Corinthians. E a gente fez, e, na época eu tava muito bem condicionado, né? Não tinha como não passar, porque tava fazendo academia há 1 ano pra passar no TAF, então, tinha cardio, tinha Tava tudo. magro, Tava né? magro. Passamos. E aí a gente começou. Foi quase 1 ano, como se fosse uma escolinha. Então eles ensinaram tudo pra gente durante 1 ano. Corinthians foi um dos times meio que base de futebol americano aqui, né? Ganhou, Pelo que eu sei. Ganhou 2 campeonatos brasileiros, acho que 2011, 2012. 2013 ficou tipo vice e eu entrei em 2014. Então eles estavam meio reformulando, pondo mais gente. E aí eu joguei uns 4 anos lá. Fiquei esse 1 ano aprendendo. Mais pro final do ano a gente já começou a entrar em alguns jogos porque precisou. E aí a partir do outro ano a gente já tava jogando. Quantos anos você tinha aí? Acho que 29. Eu comecei com 29, alguma coisa assim. 28, 29. Já comecei a entrar pra tarde, vamos dizer assim. Pra esporte. E aí joguei, quando eu saí, encheu o saco com algumas coisas, politicagem e tal, que pra mim não... Tem gente que não ligava, pra mim não fazia parte, assim... Além da gente, porque não tem incentivo, é o que a gente tava falando, tinha que colocar o uniforme do bolso, não sei o que, viagem, e a gente era cobrado... No Corinthians você tinha que colocar o uniforme do seu bolso? Os caras são foda, né? Eu acho que ele pegou bem o começo mesmo, né? Não é Da isso não. O profissionalização. Corinthians é o seguinte. Você quer usar o nome Corinthians? Tá bom. Todo patrocínio que você tiver, você me dá 10%. Ou sei lá quanto. Não tem essa, não tem... no free lunch. Não, mas até se o time te ajudasse a arrumar patrocínio, se ele te desse as ferramentas corretas... Se desse uniforme, pelo menos. Então, mas pagasse um você salário, entende que o time não tinha patrocínio? Sim, Não então. tinha como ele chegar. Então, assim, para que o time funcionasse, galera, vocês vão ter que pagar, né, o seu uniforme. Teve uma época, até quando eles estavam ganhando, tinha um patrocínio, eles ganhavam uniforme, mas no final já não estava conseguindo manter isso. Então, um tempo eu até ganhei camisa e tal, mas, você tem que pagar tudo o resto, né? Esse equipamento. Por mais que eles tenham alguns, não é para todo mundo. Uhum. E não é a melhor qualidade. Sim. Aí você escolhe. O risco de uma lesão, imagina um capacete que não está numa qualidade boa, você dando capacetado. E para mim não era nem isso, não era nem o uniforme, essas coisas. Bem, eu escolhi jogar, beleza. Era o tipo de cobrança. Quer dizer, a gente paga tudo e ainda era cobrado como se fosse um jogador de futebol que estivesse recebendo. Profissional. E pra mim não é assim, entendeu? Se você vai me cobrar, você tem que dar alguma coisa em troca. E nessa época você foi praticar esporte não pensando em ganhar dinheiro nem nada? Foi só por... Eu comecei mesmo querendo praticar o esporte, depois eu comecei, no primeiro ano que eu vi que eu gostava, eu mudei a cabeça para atleta. Entendeu? Então foi 1 ano de academia. Esse primeiro ano eu falei, eu quero ser bom no que eu vou fazer. Aí foi quando eu entrei no CrossFit. Eu saí de uma academia, entrei no CrossFit, porque eu queria ganhar agilidade e força para fazer o que eu tinha que fazer com 135 quilos. Uhum. Então eu tinha que estar na linha, não podia baixar meu peso, porque senão os caras me arrastavam. Só que eu tinha que ser ágil bastante para correr, abrir gap, fazer o que tinha que fazer. E aí foi que eu entrei no CrossFit. E, imagina, eu sempre fui maior que todo mundo no CrossFit. E fazia coisas que a galera, fala, mano, como você faz isso? Tá tipo 12 Street Handstand Push-Up. Então, handstand street, pulava a caixa de 1,20 m, punha as caixas de LPO, pulava 1,20 m. As caixas deviam sofrer também. Não, por isso que eu punha de LPO, que é pega a caixa reforçada aí pra ele saltar. Entendeu? Você fazia no Jerkbox.
entendeu? Então eu fazia, por exemplo, eu pegava a galera, amarrava elástico na cintura, tracionava 2, 3 amigos, tipo, para treinar, né, explosão. Então eu fazia o treino que eu precisava dentro do CrossFit. Só para puxar a sardinha do cross, isso é legal do cross, porque você consegue ter esse tipo de interação, né? Tipo, você precisa de 2, 3 pessoas para te segurar. Eles vão se divertir. Eles vão fazer. Na academia vai ser muito mais difícil, né? Difícil. É que assim, tem cross e cross. Ah, com certeza. Eu tive problemas com cross que eu tive que sair por... causava? Não, que eu tive que sair porque eu treinava pesado demais. Aí me explica, entendeu? Eu sou dono de cross, a não ser que eles estivessem tendo algum tipo de problema com os vizinhos. Não tinha nada a ver com vizinhos. O cara tá soltando muito peso. Ou ele tá treinando no horário de aula e não tem peso pros alunos. Cara, assim, eu sempre respeitei. Sempre tentei, tipo, puta, os caras vão fazer terra hoje. Vai faltar anilha, sei lá, algum bagulho assim. Não vou fazer, eu vou fazer um outro treino, entendeu? Eu sempre respeitei muito o espaço porque eu sei que eu tava meio fora, não era, né? Ou eu fazia aula, mano, já que é assim, eu vou fazer a aula hoje. E vambora. Sim. Enfim, mas você era aluno pagante. Pagante, nunca foi de graça, tá? Então, assim, aí é aquela famosa autorresponsabilidade. Se não tá bom pra mim, eu vou procurar outro lugar, deixa os caras aí. E aí, quando a gente saiu da Moca pra Crawl, foi porque era mais perto, né? Não era Crawl, era Share no começo. Era Share. Eu te conheci na Share. Eu saí quando era Crawl. Ah, você conhecia ele? Conhecia, mas eu não tava lembrando. Mas provavelmente eu já fui lá, fui fazer um treino avulso de domingo, se eu não me engano. Eles tinham esses treinos avulsos, era uma galera, isso. E eu treinava com a galera, assim... Agora a gente não falou quanto você fazia nos levantamentos. Clean jerk, snatch... nunca foi muito, assim, acho que o clean jerk foi uns 130, 140, o snatch... Porque eu não tenho muita mobilidade, então isso me prejudicava muito. Fazer as coisas tudo no manso. É tudo manso. Né? Então, assim, sei lá, o máximo no snatch foi 120, mas no manso. Mas, por exemplo, se você pôr pra fazer um press, eu cheguei a fazer com 155. Saindo do hack, você diz? Nossa. Entendeu? Então, agachamento 280, 300. Então, assim, por exemplo, agachamento eu não conseguia fazer no cross por causa das anilhas. Chegava a 220, 240, eu não conseguia mais treinar. Tinha que ter anilha entendeu? Então, algumas coisas eu também ficava, não prejudicado, mas ficava limitado. E aí foi quando treinei, saí do futebol americano, fiquei um tempo e foi quando eu entrei no Strongman. Uma amiga, a Pamela, uma amiga agora, né? Na época ela era só seguidora, ela começou a ver as coisas que eu fazia e falou, mano, não é possível, esse cara faz handstand street. Mano, ele é muito forte. Mano, você tem que vir fazer um treino. Você tem que vir fazer um treino, E aí eu fui num sábado pra fazer o treino. Meu, apaixonei, né? Porque sempre gostei de peso. Tudo que você gosta, quase, sem a parte ruim, né? Foi, né? Então, assim, daí eu não tava mais no futebol americano. Eu falei, meu, agora é aqui. Eu fiz o treino num sábado, 2 sábados depois teve um campeonato. Eu entrei no amador e ganhei. Fez um treino, um treino. Eu não sabia nem pegar o log oficial, direito. Porque você treinava força. Mas ele fazia crossfit. E eu levei muita vantagem em alguns exercícios por ter feito crossfit. Porque algumas coisas você consegue utilizar, né? Tipo o log. Por mais que você tenha técnica para rolar até o ombro... Eu vou mandar pro Gabi o log pra galera saber o que é. Deixa eu falar pra ele qual que é. Eu já não sei mandei. Se eu mandei, vê se eu mandei algum de log. O log lift é muito, vamos dizer, um clean jerk. É trazer ele pro ombro e do ombro para cima da cabeça. Do ombro para cima da cabeça é um split jerk, um clean jerk, um push press. Não mandou, mas eu vou depende do... Como é que se diz? Ele é uma pegada aqui neutra? É pegada que ele chama. É neutro. Então, isso é um pouquinho diferente, mas, meu, quem faz clean jerk com certeza tem muita vantagem para realizar. Tanto que, por exemplo, eu fui na academia, no primeiro treino, eu fui fazendo o log e foi aumentando. Eu parei com 125 quilos.
O recorde do dono da academia, acho que era 130 ou O cara 135. treinava mocó. Isso. Aí eu brinco com ele até hoje. Talvez ele esteja assistindo, o Glauco. Eu brinco com ele que eu quase bati a marca dele no primeiro dia. E ele me fudeu depois na Atlas Stone. Pois eu fazer a Atlas sem cola. Ah, safado. Mas, e daí, meu, tipo, apaixonei, não teve como. Aí eu comecei a me organizar pra ir treinar, porque é em Mogi, né, não é em São Paulo. É isso que eu ia perguntar, porque eu vi até no Instagram e no próprio Google, quando você joga Strongman, as pessoas perguntam, onde eu começo a treinar? Como que eu faço pra começar a treinar? Como é Hoje... Ó, esse é o log aí, galerinha. Quanto ele pesa? Depende do fabricante. A gente que usa lá na SFOL, né, na GB, a gente tem de 30, de 35 quilos, tem um de 60 e tem um de 100. Porque assim, por exemplo, eu faço até 160, 170 quilos. Então eu já tenho um que é de 100 quilos. Você não tem que ficar botando um monte de anilha. Tá. Tem uns que são tronco de árvore, é legal. Teve uma atleta do cross outro dia, né? Que levantou. Eu te falei, eles estão colocando no cross. No Hog Invitational. Foi. Só uma curiosidade sobre... Tem um monte de atleta que se apaga fazendo log. Jura? Juro. Porque o front já é uma posição um tanto quanto ingrata, né? Isso aí deve dar uma... E esse, ele como ele é mais cilíndrico, só fica aqui um tempo, eles vários se apagam e caem. Assim. O erro da galera é querer segurar ele reto, com o corpo reto. Pensa que ele... É o oposto do que a gente... Você tem que envergar você tem que envergar ele um pouco para trás, o corpo, para ele encaixar no seu peito. E aí fica... Mas é muito peso. Então você imagina um cilindro, no meu caso, 160 quilos, te pressionando, né? Então é muito peso. Tem que tomar cuidado. Inclusive hoje, eu postei um vídeo até... eu não apaguei, mas eu me desequilibrei a hora que eu pus o log nas almofadas e caí por cima dele. A galera, todo mundo acha que eu apaguei. Você deu uma mini apagadinha? Não, foi desequilíbrio mesmo. Eu tava com tanta raiva daquele peso. No deadlift é bem comum acontecer isso. Os caras soltam e caem pra frente Cai por cima, Mas eu tava com tanta raiva daquele peso que a hora que eu fiz... Uns de madeira. Bonito, né? Deixa eu ver aqui. Você soltou bravo e caiu pra frente. Eu caí pra frente. Eu postei hoje. E a galera acha que apagou, acha que... E nesse caso não foi. Mas, por exemplo, em 2021, quando eu estava executando o log no campeonato, faltou força. Força no braço mesmo. E ele voltou na minha cabeça. Então, eu tirei a cabeça, mas não deu tempo. A lixa dele pegou na minha testa e aqui na cara, assim, até a sobrancelha. E abriu? Não, ficou tudo ralado. Ficou tudo Nossa, mas tomar marcado. porrada é perigosíssimo. Imagina, 160 quilos caindo. Então a minha sorte é que eu fui rápido. Então ele foi caindo, eu já fui empurrando, ele caiu pra frente e eu caí pra trás. Mas tem que tomar cuidado, é muito peso. Então imagina, você tá trabalhando 160 quilos pra cima da sua cabeça, 170. Você tem que saber o que você tá fazendo, senão pode dar problema. E essa academia de Mogi que você contou, como é que era o espaço? Então, ela começou com um espaço bem, bem pequeno. O que você está procurando? A prova do vídeo do log para vocês verem. Era um espaço pequeno, que começou daí com a galera vindo para aprender e tudo mais. E foi aos pouquinhos. Então, tá em São Paulo não tem? Assim, aberto não. Uma academia aberta não. Como assim aberta? Tipo, você paga mensalidade e pode treinar. Tem professores e tal, não tem. Ah, tá. Só tem pra atleta fechado, é isso que você quer dizer. Não, entendi. Não, e mesmo para atleta é difícil. Por exemplo, hoje, sei lá, o Ferrari tem o centro de treinamento dele dentro da Faculdade Santana lá, na Uni Santana. Só que ele tem que estar lá para treinar. Se você não for atleta, né? Então, assim, é difícil. Aqui em São Paulo não tem. Então, por isso que eu falei que alguns